Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, recebeu hoje a visita dos integrantes do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho. Sob a coordenação do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Vicente Malheiros, os juízes estiveram no STF para, mais uma vez, manifestar solidariedade e apoio ao ministro Carlos Veloso. Durante a audiência, o presidente do Supremo e os presidentes dos TRTs conversaram sobre vários assuntos, entre os quais o teto salarial em discussão no Congresso Nacional. Também nesta quarta-feira, os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho estiveram no TST, onde foram recebidos pelo presidente Wagner Pimenta. No Tribunal Superior do Trabalho, discutiram questões do interesse dos tribunais regionais e da justiça trabalhista em geral. A União entrou no STF com petição contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sediado no Rio de Janeiro, que concedeu pedido de tutela antecipada à Petrosul Distribuidora, Transportadora e Comércio de Combustíveis. O presidente do Supremo, ministro Carlos Veloso, é o relator da ação. A empresa ganhou na Justiça Federal a suspensão da exigibilidade e a retenção da contribuição para financiamento da Seguridade Social e da contribuição do Programa de Integração Social sobre a comercialização de combustíveis e derivados de petróleo, junto às usinas da Petrobras. A União argumenta ainda que 205 distribuidoras de combustíveis em todo o Brasil, dentre elas a Petrosul, deixaram de recolher 580 milhões de reais a título de COFINS e PIS. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal cumpra, no prazo de 90 dias, todas as diligências requeridas pelo Ministério Público Federal no inquérito que investiga o suposto envolvimento do deputado Paulo Marinho, do PFL do Maranhão, em irregularidades na aplicação de dinheiro público. O deputado foi prefeito de Caxias nos anos de 1993 a 1996. Segundo o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, autor da ação, uma auditoria realizada nas contas da Prefeitura de Caxias constatou indícios da efetiva participação de Paulo Marinho na conduta em tese criminosa de dispensa de licitação. O ministro relator Celso de Mello autorizou o encaminhamento dos autos à Polícia Federal para que o parlamentar seja convidado a prestar depoimento sobre os fatos investigados. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que organismos internacionais não dotados de soberania estão abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho nas questões relativas às relações de trabalho com seus funcionários. A decisão foi tomada em processo em que era parte o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. A entidade alegava estar protegida por um decreto de 1953, que lhe garantia imunidade de jurisdição. No julgamento, prevaleceu o voto divergente do ministro José Luiz Vasconcelos, fundamentado no fato de que a Constituição Federal estabelece que a Justiça do Trabalho alcança as controvérsias que envolvam entidades de direito público externo. O entendimento foi o de que, se houvesse imunidade de jurisdição em questão trabalhista, o decreto seria inconstitucional, porque o trabalhador, nesse caso, não teria poder judiciário algum para reclamar. 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça estarão no Rio de Janeiro esta semana, participando do primeiro Seminário Nacional sobre Juizados Especiais, promovido pela Escola de Magistratura do Estado. Na abertura do encontro, nesta quinta-feira, a ministra Nancy Andrighi fará um balanço dos 5 anos de sucesso da lei que criou os juizados especiais cíveis e criminais. O ministro Rui Rosado de Aguiar participa do encerramento do seminário na sexta-feira e falará sobre o futuro dos juizados especiais. Os juizados cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento de ações com valores de até 40 salários mínimos. Pode julgar ainda, entre outras ações, despejos de imóveis, ressarcimento por danos em prédios e acidentes de veículos. Já os juizados especiais criminais têm competência para conciliação, julgamento e execução de contravenções penais e os crimes que, por lei, a pena máxima não seja superior a 1 ano. Chegou hoje ao gabinete do presidente do STJ, ministro Paulo Costa Leite, o pedido da Advocacia Geral da União para suspender a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que proibiu em todo o país a importação de arroz da Argentina e do Uruguai. Com o recurso ao STJ, a União pretende suspender a execução da decisão do TRF, que deu efeito suspensivo ao recurso movido pelas associações de produtores rurais gaúchos, que não tinham obtido êxito na primeira instância. O presidente do STJ despachou imediatamente
Justiça acabam de liberar o uso de calça comprida por mulheres nas sessões de julgamento da Corte. A decisão unânime foi tomada em sessão administrativa do Pleno. A medida segue a mesma linha da decisão administrativa tomada no início do mês pelo Supremo Tribunal Federal. O exame da questão foi provocado nos dois tribunais por expedientes encaminhados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Ministro Carlos Veloso recebe presidentes dos tribunais regionais do trabalho. O presidente do STJ pede urgência ao Ministério Público no caso da proibição de importação de arroz. Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação trabalhista de organismo internacional. Ministros do STJ liberam o uso de calça comprida. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo.